é que havia um quadro de corrupção muito grave. Por trás das promessas de progresso, muitas vezes se escondem esquemas milionários que desviam o seu dinheiro. Hoje vamos mostrar como as fraudes em licitações transformam as prefeituras do Brasil em verdadeiras fábricas de corrupção. Corrupção é endêmica. Você sabia que, segundo as estimativas do Ministério Público, bilhões de reais são desviados todos os anos em fraudes de licitações no Brasil? E o mais alarmante, grande parte desses esquemas acontece dentro das prefeituras, principalmente nas pequenas e médias cidades, porque é ali que a fiscalização é mais frágil e a corrupção é mais difícil de detectar. Mas como essas fraudes acontecem? Quem participa desses esquemas? E o mais importante, como isso afeta diretamente você e a sua vida? Já faz um tempo que algumas perguntas me vêm à cabeça quando penso em serviço público. Por que as reformas nas escolas nunca chegam ou não são suficientes? Por que um hospital fica sem remédios? Por que todas essas coisas acontecem enquanto milhões desaparecem de contratos assinados? Como os recursos destinados a melhorar a vida das pessoas acabam sumindo? Uma das respostas está nas fraudes em licitações, que são um dos maiores mecanismos de corrupção no Brasil. Pegam recursos essenciais para a educação, saúde, infraestrutura, segurança, entre outras áreas. Hoje, depois de ficar muito curiosa como tudo isso funciona, eu quero te contar como esses esquemas são feitos e por que é tão difícil pará-los. Não estamos falando de casos isolados ou de erros administrativos. Estamos falando de esquemas bem articulados que desviam dinheiro público de forma quase invisível. Foi aí que eu me perguntei, como isso acontece? Quem está por trás? E por que esses esquemas continuam existindo, mesmo com tantos mecanismos de fiscalização? Antes de você se indignar, assim como eu preciso te explicar uma coisa. As licitações são processos obrigatórios para a contratação de serviços públicos, obras ou compras realizadas pelo poder público. Elas foram criadas para garantir transparência, competitividade e a melhor relação entre custo e benefício. No Brasil, esse processo é regulamentado pela Lei de Licitações e Contratos, que determina critérios claros para a escolha da empresa vencedora. Esse processo ainda tem definido em lei etapas obrigatórias para seguir. Vamos deixar isso mais simples. Pensa que você precisa de um serviço na sua casa. Primeiro passo seria saber exatamente o que você vai contratar. Um encanador ou um eletricista. O segundo passo seria ligar para os profissionais disponíveis e saber o valor de cada um. O terceiro passo será comparar os valores para escolher a melhor opção, algo que seja bom para a obra e o seu bolso. O quarto passo é ligar novamente para a melhor opção e ajustar os termos. Que dia vai começar, como isso vai funcionar, essas coisas. O quinto passo será fechar de vez com o prestador do serviço e dar o ok para tudo começar. E o sexto e último passo é fiscalizar o desenvolvimento do serviço. Você vai deixar o cara fazer a obra sem olhar? Então é mais ou menos assim que todo o processo de contratação de serviço público funciona. Claro, há algumas diferenças, mas ali é só para você entender. No poder público, eles não vão atrás das empresas, eles publicam editais dizendo o que querem comprar e as empresas oferecem. Na teoria, tudo parece funcionar bem, mas na prática é nesse processo que surgem as brechas para as fraudes. Eu tive a percepção que elas acontecem em etapas específicas. Depois de ler com calma como tudo funciona, eu percebi que essas fraudes podem ser mais comuns em alguns momentos. Primeiro, na manipulação do edital. Aqui, os critérios são moldados para favorecer uma empresa específica. Por exemplo, exigências que só uma empresa consegue cumprir. Lembra do exemplo que eu te dei? Imagine que você precisa de um eletricista para instalar um chuveiro, só que ao invés de procurar alguém com experiência e valor acessível, você quer que ele use apenas roupas azuis. Tu tá contratando, tu pode escolher isso. Agora deixa eu te perguntar, entendeu a maldade aqui? Outro momento que tem vulnerabilidade é na apresentação das propostas e fechamento do contrato. Aqui pode existir armação entre os participantes. Nesse caso, as empresas que participam do processo combinam quem vai ganhar, apresentando propostas falsas para simular a concorrência. Aqui eu acho que não preciso falar muito, né? Um dia eu ganho, outro dia ele ganha, depois eu ganho de novo e depois é a tua vez. Tudo isso com preços superiores ao de mercado. E ainda temos a execução do serviço. Mesmo depois da contratação,
algumas empresas entregam serviços de baixa qualidade ou sequer realizam o trabalho, desviando totalmente o dinheiro. Ou você vai me dizer que nunca se incomodou com aquele prestador de serviço que ia demorar 15 dias para entregar uma obra e levou 30 e ainda fez de qualquer jeito. Agora você deve se perguntar, mas por que essas fraudes são tão frequentes, especialmente em prefeituras? Lavagem de dinheiro de rachadinha. Fraude em licitações. Merenda escolar desviou mais de 20 fraude milhões de compra reais. de merenda Merenda escolar. Crime de licitações. de laranjas. Desviar dinheiro da prefeitura do município. De verbas. Vê se você concorda comigo. Primeiro ponto é a falta de fiscalização. Muitas pequenas cidades não têm capacidade técnica ou financeira para verificar todos os processos que estão acontecendo. Segundo ponto é as conexões políticas. Prefeitos, vereadores e empresários locais têm seus interesses próprios e, por serem poderosos na cidade, dificultam as denúncias e fiscalizações. Terceiro ponto, esse é o que mais me irrita: a impunidade. Em muitos casos, mesmo quando os esquemas são descobertos, os responsáveis enfrentam processos leves e demorados. O impacto dessas fraudes é absurdo. Cada real desviado é R$1 a menos para escolas, hospitais e estradas, obras paralisadas, serviços públicos ineficientes e aumento da desigualdade são algumas das consequências diretas desses esquemas. A boa notícia é que existem formas de combate a essa prática. Ferramentas como portais da transparência e sistemas de inteligência presentes nas investigações policiais já ajudam a identificar irregularidades. Além disso, operações como a antiga Lava Jato mostraram que é possível desmantelar essas redes de corrupção, desde que haja vontade política e fiscalização efetiva. Quando comecei a pesquisar sobre as fraudes em licitações, percebi que o problema ia muito além do que eu imaginava. E mais perguntas foram surgindo. Como é tão complicado descobrir esses esquemas? Por que é tão difícil identificar quem está participando? E como eles continuam acontecendo ano após ano, mesmo com inúmeras denúncias? A primeira coisa que precisamos entender é como os bandidos operam na parte interna da prefeitura. O primeiro passo deles é incluir exigências técnicas muito específicas nos editais de compra que vão eliminar as empresas concorrentes, criando uma espécie de monopólio disfarçado e garantindo que apenas a empresa de confiança seja sempre contratada. Mas não para por aí. Uma coisa normal deles fazerem também nessas fraudes é usar empresas que tenham ligações diretas com eles. Empresa de amigos, parentes e até mesmo as que eles são sócios. Claro, de forma totalmente oculta. Agora, durante a execução do contrato, a prática mais comum que encontrei foi de a empresa responsável por algum serviço no meio da execução da obra descobriu que algumas coisas precisam ser mudadas, coisa que acontece naturalmente. O problema é o recebimento de aditivos que aumentam o valor original, mas não entregam isso. Infelizmente, a realidade é que a corrupção é sustentada por uma mistura de descaso, conveniência e impunidade. É engraçado notar que as regras funcionam só pra gente, mas quem tá no poder, o jogo é outro. Sim, as fraudes em licitações acontecem, e muito, mas indo a fundo nesse assunto, eu também percebi que é importante lembrar que nem toda irregularidade é corrupção. Muitas prefeituras enfrentam falta de pessoal qualificado e estruturas precárias para gerir contratos complexos. Às vezes, erros administrativos também podem ser interpretados como má fé pela população. A falta de controle e a burocracia excessiva criam brechas que podem ser exploradas por quem tem má intenção. E o pior, isso é um problema sistêmico do Brasil. Agora outra pergunta, por que você acha que isso segue acontecendo? A minha opinião é que um dos maiores problemas é a cultura da impunidade que tem no nosso país. Porque quando lemos sobre isso, percebemos que mesmo quando as fraudes são descobertas, os processos judiciais são lentos e muitas vezes terminam sem uma punição severa. Chega até a desestimular quem quer denunciar. Porque imagina que, além de algumas pessoas poderem ser retalhadas e perseguidas por fazer o certo, ainda terão que lidar com a sensação de que os responsáveis não pagarão de forma devida
pelo que fizeram. Para piorar a situação, outro ponto é o custo que deve ser investido para evitar essas fraudes, porque no mínimo, para aumentar a fiscalização e a transparência, é necessário que as prefeituras investam em tecnologia e pessoas cada vez mais qualificadas. E isso vai exigir um orçamento maior, que nem sempre está disponível e especialmente em lugares pequenos. Eu sei, isso deixa a gente indignado, mas te pergunto, se o custo de fazer é alto, será que o custo de não fazer é ainda maior? O que você acha? Algumas medidas já estão sendo implementadas, que vão desde o fortalecimento de órgãos fiscalizadores até o uso de ferramentas digitais de transparência. Fraudes em licitações não são inevitáveis, elas são um reflexo das escolhas que fazemos como sociedade. A corrupção em licitações nas prefeituras do Brasil são como peças em um quebra-cabeça. Quanto mais você investiga, mais percebe que nada é o que parece à primeira vista. Vamos um pouco mais a fundo. Por exemplo, você sabia que algumas empresas são criadas apenas para participar de esquemas fraudulentos e desaparecem logo depois? Essas são as chamadas empresas de fachada e muitas vezes elas vencem licitações com propostas aparentemente imbatíveis e depois simplesmente somem. Na prática, elas existem apenas no papel. E isso não é tudo. Você lembra daqueles critérios específicos demais que mencionei antes? Descobri que em muitos casos os editais são escritos com a ajuda das próprias empresas que irão vencer. Assim, enquanto tudo parece seguir a lei, na verdade, o jogo já tá ganho antes mesmo de começar. Caso você esteja se perguntando, mas espera aí, se alguém tá ganhando um dinheiro ilícito, como ele prova a origem para não chamar a atenção? Aí entra a lavagem de dinheiro. Caso você não saiba, é a prática que os bandidos utilizam para justamente não chamar a atenção da Receita Federal e usar um dinheiro que foi adquirido de forma ilegal. Posso que você já viu no jornal ou nas notícias aquelas histórias de prefeitos ou secretários de cidades com 3, 5, 10 mil habitantes que tem uma loja que vende mais que a Amazon num dia. Na pesquisa, descobri que já existem mecanismos para tentar evitar essas fraudes. São sistemas de monitoramento em tempo real dos processos licitatórios, onde cada etapa pode ser acompanhada por qualquer um na internet. Se você quiser, pode conferir o portal de compras públicas do seu estado. Entrando nele, pode ver qualquer licitação que está sendo realizada. E isso é pouco, mas já é algo bom. Depois de tudo que vimos, uma coisa fica clara: as fraudes em licitações não são erros pontuais ou falhas do sistema. Elas são planejadas, articuladas e sustentadas por um círculo de interesses que inclui gestores públicos, empresários e até funcionários que deveriam proteger o interesse da sociedade. A pergunta que fica não é apenas como essas fraudes acontecem, mas o que faremos para impedi-las? O seu papel como cidadão é fundamental, porque no jogo da corrupção, a omissão é a maior aliada dos que querem roubar o nosso futuro.